Deus abençoe vocês. Olha, último aviso aqui. Ontem tivemos um dia muito legal. Nós começamos às 10 horas da manhã com toda a liderança que compõe o time que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Tivemos aqui mais de 60 pessoas que estão engajadas para trabalhar com a nova geração. A nova geração nada mais é do que uma organização desse trabalho. É a forma que eu tenho trabalhado em tentar fazer um caminho único para que a igreja siga o seu ciclo. A nova geração é a Igreja Barão, é parte da Igreja Barão. Então nós estamos fazendo esse ciclo de gerações para que a gente não tenha um lapso de trabalho, né? Ontem eu estava falando com eles que às vezes a gente tem um trabalho muito legal com as crianças. A criança chega no berçário até os 11 anos de idade e ela passa aqui 11 anos na igreja e chega no tempo da adolescência, que é um tempo difícil. A gente não tem um trabalho que é concomitante, que é o sequencial ao trabalho das crianças, e aí os adolescentes se perdem. E aí a gente perde 11 anos de trabalho. Ou a gente tem um trabalho muito legal das crianças aos adolescentes. O pessoal fica 17 anos na igreja aqui, do berçário até o fim da adolescência, e aí chega na juventude, a gente não tem um trabalho linkado, e os adolescentes ou os novos jovens se perdem quando chegam à juventude, e a igreja perde 17 anos de trabalho. E é por isso que a ideia de ter um ministério coordenado, ter um ministério da nova geração, é a gente trabalhar junto, a gente juntar os esforços, um conhecer o que o outro está fazendo, ter uma mesma linha de pensamento. E é isso que nós fizemos ontem pela manhã. Tivemos uma palestra, eu fiz uma palestra com eles, tentando dar ali um norte para que esse trabalho aconteça. A gente tem tentado e tem feito essa aproximação com a igreja. Então, depois que o jovem se torna jovem, nas brincadeiras, a gente está brincando de pique-pega, e aí eu fui entrar no quarto para pegar o meu irmão, né? Coisa de irmão mais velho, sabe como é que é? Tem aquela coisinha ali. Eu brinco até hoje que ele ficou traumatizado comigo com isso. Eu fui entrar no quarto e ele, para se defender, para eu não pegar ele, fechou a porta. Isso mesmo, você sentiu cenas fortes. E aí foi isso que aconteceu. Ficou a porta fechada, meu dedo no chão e a mão sangrando. Cenas fortes. Agora você acordou, né? Se você estava dormindo, só de nojinho você acordou. Então esse dedo é reconstituído. E aquela cena, né? E é engraçado que eu tenho trauma de porta. Então, boa parte das vezes que tem alguém na porta, eu fico olhando para a porta para ver se alguém vai botar a mão. Os psicólogos podem explicar isso. Então, quando eu vejo uma criança, eu já corro para pegar a mão, para a criança não botar a mão ali no trinco da porta. Então, por favor, olhe sua criança no Dia das Mães. Estraguei o Dia das Mães de 95 da minha mãe. Foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro também, veio à mente aqui, tinha que falar. Aproveitar o clima logo, né? Para depois a gente entrar na mensagem. Mas eu lembrei disso quando eu estava lendo Romanos 12. Porque Paulo começa a dizer, no verso 4 de Romanos 12, o seguinte: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Eu tenho uma preocupação com fatores constitutivos da nossa fé. E eu acho que a gente fala sobre muitos perigos ou muitas tensões teológicas que não são constitutivas.
que são termos que são interpretativos, às vezes são difíceis de se compreender em sua totalidade, e a gente vai perdendo por focar muito nos fatores que margeiam a fé evangélica ou margeiam a fé protestante. A gente acaba se preocupando e debatendo alguns temas que não nos edificam, que não contribuem para que a gente efetivamente viva a igreja e viva a vontade de Deus para o nosso tempo. Um dos fatores constitutivos da nossa fé, por exemplo, é o amor. Amor não é subjetivo na fé evangélica. Amor não é subjetivo para a construção do cristianismo. De tanto que em 1 João, ele resume, olha, se você fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você mente. Você é mentiroso. E se você for olhar para aquilo que João havia falado antes, em João capítulo 8, o que muita mãe fala para o filho é, você sabe quem é o pai da mentira. Então, se eu falo que eu amo meu pai, mas não amo meu irmão, eu minto. Então, o amor é um fator constitutivo. É algo que é inegociável. Uma outra coisa que é inegociável para a nossa fé é a unidade e a coletividade da igreja. O que Paulo está lembrando aqui, dentro dessa explicação abrangente do que é o Evangelho, Paulo faz um resumo daquilo que foi a obra de Jesus em sacrifício, em restauração do relacionamento com Deus, com a humanidade. Depois ele dá um panorama rápido sobre a vida de Israel e ele começa a partir do capítulo 12, fazer a aplicação prática na vida da igreja, a partir desse chamado de entregarmos a nossa existência como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A forma que Paulo vai dizer para vivenciarmos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é entendendo que constitutivamente nós somos membros uns dos outros. E é por isso que quando o meu dedo estava no chão, não lembro muito bem, mas vejo essa imagem, ele era dedo esquisito. Era um objeto no chão. É algo que talvez algumas pessoas tivessem nojo de pegar, mas quando ele está na minha mão, ele é dedo. Você aperta a minha mão, você não sente. Espero que você não sinta nojo do meu dedo a partir de agora, né? Olha o preconceito com o deficiente. Então, quando ele está no chão, dissociado do corpo, afastado do corpo, cortado do corpo, deslacerado do corpo, ele é estranho, e ao mesmo tempo que o dedo é estranho, a mão é estranha, a mão é adoecida, a mão está sangrenta, a mão está sem a sua parte que a constitui. A mão podia continuar mão, mas ela estava deficiente, ela estava deficitária de dedos. Eu até fiquei pensando em falar, e eu não sei como é que você vai reagir, mas pensei, olha, se eu tivesse aqui sem dedo, poderiam até me acusar de ser cabo eleitoral do presidente. Mas tenho meu dedo aqui, não tem nada a ver com política. Foi só um acidente familiar. E quantas vezes nós nos encontramos com portas fechadas e nós nos dilaceramos da igreja? Quantas vezes nós encontramos com situações que nos arrancam o coração, nos arrancam o desejo de participar do corpo? Quantas vezes nós somos arrancados da nossa própria família por decepções, por maldades, por crises? E o que eu queria refletir nessa manhã é que assim como houve cura para o meu dedo, há cura para o seu coração. Assim como houve, graças a Deus, restauração para a minha mão, e uma coisa tão pequena que é um dedo, assim também há restauração para as grandes portas que talvez se fecharam e magoaram a sua vida e marcaram a sua vida. Talvez você tenha sido dilacerado da sua família de uma forma muito abrupta. Talvez coisas muito terríveis tenham acontecido na sua história que de alguma forma cortaram a relação ou cortaram as relações. Talvez você tenha vivido dentro da igreja ou das igrejas que você conviveu problemas muito complicados, problemas muito sérios que machucaram o seu coração. Mas eu queria lembrar que
é fator constitutivo da nossa vida, é fator constitutivo da nossa história com Deus, estar aliançado com outras pessoas, participar de uma comunidade de fé, ter pessoas que nos amam, ter pessoas que caminham com a gente, ter pessoas que nos abençoam, ter pessoas que nos causam problemas, e esses problemas vão moldando o nosso coração, ensinando a gente a perdoar, ensinando a gente a caminhar com o diferente, pessoas que são muito distantes, muito diferentes da nossa forma de enxergar a vida, mas através dessas pessoas nós vamos realmente aprendendo a ser como Cristo, a ser iguais a Ele, entendendo que nem sempre vamos encontrar aqui uma unidade ou uma uniformidade de pensamentos, mas na unidade do Espírito nós encontramos paz, nós encontramos amizade, nós encontramos trabalho e força para prosseguir. Eu acredito que uma das formas de dilacerar a família da fé, uma das formas que nós temos vivenciado esse afastamento das pessoas, esse afastamento de um sentimento de pertencimento, e eu não sei se você sente assim, às vezes o coração vai se afastando, você está aqui, nossa igreja completa 85 anos nesse ano, e você talvez esteja aqui há muito tempo, e, por exemplo, você está me vendo aqui, eu sou novo por aqui, estou já completo 3 anos aqui, mas sou novo para você. E você vai percebendo que as pessoas aqui à frente vão mudando, e as músicas vão mudando, e a forma vai mudando, e a gente vai perdendo essa proximidade, esse sentimento de pertencimento, e a gente vai de alguma forma se afastando. O chamado dessa manhã é para que você não permita que isso aconteça, para que você, igual a Jesus, caminhe com o povo de Deus, caminhe como o povo de Deus tem se formado nesse tempo, para que nós celebremos 85 anos sendo uma igreja unida, sendo uma igreja que é regida pelo mesmo Deus para esse tempo, olhando para o passado e celebrando aquilo que foi feito, mas olhando para o presente e tendo disponibilidade para construir um futuro, para que essa igreja complete 100 anos, 150 anos, vivendo para a glória de Deus aqui. E uma das formas que eu acredito que esse sentimento esteja permeando o nosso coração é esse pensamento individualista. E o individualismo, ele não é só uma ideia, ele é uma ideologia. Ele é algo que permeia a forma que nós somos impulsionados pela sociedade a encarar as coisas. Esse convite do Evangelho, esse convite de Paulo de entendermos que somos membros uns dos outros, pertencemos constitutivamente, pertencemos uns aos outros, e quando não nos sentimos pertencentes ao outro, temos algo errado, temos algo que nos adoece. Quando nos sentimos distanciados do outro, isso passa a ser algo constante, contínuo e comum para nós. Existe alguma doença no nosso coração. Nós falamos de problemas espirituais e esse para mim é um problema espiritual. Esse adoecimento do coração que me faz não pertencer ao outro. Que faz com que o outro seja só mais um número, mais uma quantidade. E a gente vê hoje as igrejas só contando o número e esquecendo o nome das pessoas. Nós estamos aqui não para contar números, estamos aqui para contar histórias. Estamos aqui para decorar os nomes, apesar de eu ter muita dificuldade. Estamos aqui para conhecer o rosto, para olhar no olho. A ideia do individualismo começa algum tempo antes, mas vem com uma das consequências do iluminismo, com a ideia de que a religião não conseguiu dar para nós, para a humanidade, um rumo ético-moral que fosse satisfatório para todos, e boa parte dos líderes religiosos usou a religião como uma forma de manipulação do povo, como uma forma de escravização do povo, e com o avanço da ciência, o avanço do racionalismo, da filosofia, a gente tem uma compreensão de que a melhor forma é formar uma ética social a partir da razão humana, sem os fatores religiosos. O avanço da ciência promove um conhecimento interessante, por isso meu dedo foi operado, estou aqui, graças a Deus pela ciência. Meu dedo está aqui porque médicos me operaram. Mas o que não foi calculado talvez na época é que isso produziria um certo afastamento dessa dependência comunitária. Eu não tenho tempo para alongar os fatores filosóficos que influenciam isso, mas essa ideia de uma ética humana, sem ter alguma coisa maior que nos dê um norte, que talvez seja o ser divino, faz com que
cada um compreenda que exista uma ética para si. E ética tem a ver com comportamento, comportamento tem a ver com decisões, decisões tem a ver inerentemente com as emoções e com as percepções da vida, ou seja, cada um formula para si uma ética, cada um formula para si uma razão de viver, cada um formula para si um desejo de fazer as coisas, e a gente vive cada um no seu mundo. Eu sei que é muito simples resumir aí muitos anos, alguns séculos de existência humana, mas é mais ou menos por aí. E é por isso que você está aqui em 2024 pensando que, não, eu discordo do pastor, eu não quero ouvir isso. E por eu discordar do pastor, não tenho que ficar aqui, porque ele não pode falar isso, e eu não posso fazer parte de uma comunidade de fé, que o irmão está lá fazendo isso, e a gente não tem mais essa visão de que é o irmão que está lá falando isso. Mas ele faz parte da minha comunidade de fé, e de alguma forma, se eu discordo dele, eu vou me aproximar dele, aquele caminho que Jesus faz lá no Evangelho de Mateus. Olha, se você tem algo contra seu irmão, ou se ele fez algo contra você o procure. E a gente não faz mais isso, a gente discorda, a gente vai para a rede social, escreve um texto contra o irmão, não citando o irmão, porque nem coragem para isso a gente tem, e a gente vive um afastamento de sentimentos, a gente vive uma briga, às vezes não mostrada, e a gente não contribui para o crescimento do outro, a gente não contribui para as pessoas avançarem na vida de fé, e a gente prefere só se afastar, porque a nossa ética não cabe na ética do outro, a nossa visão não cabe na visão do outro, e Paulo está falando, olha, vocês são membros uns dos outros. Se você está enxergando doença na vida do seu irmão, não trate como um dedo ferido caído no chão, trate como um parte do seu corpo. Se você está enxergando dificuldades, faça parte da solução. Não permita que esse sentimento de falta de pertencimento, e a falta de pertencimento traz para mim uma ausência de responsabilização. E é aqui que eu gostaria de chegar, porque se somos membros uns dos outros, existe sobre nós uma responsabilização, e vou usar um termo para você se sentir um pouco mais impactado, uma responsabilização espiritual pela vida do outro. O pertencimento não tem a ver somente com as minhas emoções, mas tem a ver com o meu sentimento de responsabilização. E quando Paulo está dizendo aqui, olha, Deus em sua graça concedeu diferentes dons, portanto, a consequência não é, nossa, eu realmente sou muito capaz, eu tenho essa capacitação. A consequência é uma responsabilização, por isso ele fala, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu, faça-o. É, a partir de agora, uma responsabilidade sua. Não é um fator para a gente elencar, não é um cargo para a gente compartilhar e tirar foto, é uma responsabilidade com o corpo. É por isso que a gente precisa nessa manhã olhar para dentro do nosso coração e dizer que constitutivamente somos membros uns dos outros. Não é uma hipótese, não é uma ideia a ser perseguida, mas igreja só existe com o outro. Igreja não existe comigo. E é muito interessante que nada, ou talvez quase nada, na criação simbolize Deus e como Deus quer ser simbolizado, presente no mundo através da igreja. A igreja é essa presença de Deus no mundo. Nada que se torne um símbolo de Deus é singular. O que se torna símbolo de Deus é plural. Deus lá na criação, na narrativa da criação, olha o homem e fala, olha, ele não pode viver sozinho. Tanto por ele, como se ele for a minha imagem e semelhança nessa criação, ele precisa ter algum semelhante. Ele precisa caminhar em unidade, ele precisa ter alguém que o complete. Uma unidade não consegue traduzir a grandeza e a majestade do nosso Deus. Somente uma coletividade consegue traduzir a presença do Deus que é trino. Nem a forma de se expressar para a humanidade é individual, é singular. A forma de se expressar para a humanidade também é coletiva, é trina, é triuna. Por que que eu, na minha individualidade, acho que posso ser o representante de Deus? Porque eu, na minha individualidade, na minha mediocridade, na minha dificuldade de entender todas as coisas, acho que tenho a melhor visão para todas as coisas e nego e negligencio o meu irmão.
eu sou como um dedo caído no chão, sem sangue, sem vida, sem movimento. E é por isso que a gente não pode permitir que essas dilacerações da vida sejam a forma com que nós olhemos a igreja. Nós não podemos permitir que essas portas fechadas que machucam tanto o coração definam a nossa rota de vida, porque alguém fez a obra para que eu tivesse unido com você. Alguém fez uma obra grandiosa, majestosa, única e suficiente para que nós sejamos corpo e família, para que nós sejamos unidos no nome de Jesus, para que nós vivenciamos o propósito de Deus para essa geração, para que a gente seja a igreja juntos uns com os outros. Um dedo fora do corpo, um membro fora da igreja perde a sua efetividade. E perder a efetividade é... não que você crie problemas necessariamente, mas talvez você, distanciado do corpo, não gere as soluções que nós poderíamos ter para a nossa sociedade. O problema de um membro afastado, um problema de uma pessoa que não se sente pertencente, por isso não se sente responsável, não necessariamente é que ela está gerando problemas, mas que diante dos problemas que Jesus chamou a igreja a resolver no mundo, nós não encontramos soluções, ou nós não encontramos possibilidades porque você não está. E é isso que significa esse chamado de Paulo. Olha, se você tem capacidade, se você tem o dom de servir, sirva com dedicação. Se você não estiver lá, talvez não tenha serviço. Se você é mestre, ensine com qualidade. Se você talvez não exercer o seu mestrado, a sua capacidade de ensino, talvez alguém não seja ensinado. Se você não exercer o seu dom, a sua capacidade de ofertar, talvez alguns ministérios da igreja não sejam sustentados pela sua generosidade. É isso que Paulo está falando. As soluções que poderiam vir da sua presença não vêm, porque você não está lá, você não se sente responsável. Se queremos ser iguais a Jesus, essa manhã precisamos ter essa conclusão, essa vontade de nos comprometermos com o corpo. De falar assim: Senhor, se depender de mim, haverão soluções. Se depender de mim, os ministérios serão servidos, as coordenadorias serão compostas, as coisas irão acontecer. Do berçário à terceira idade, haverá trabalho, haverá proposta, haverá solução, haverá mão ao lado, haverão forças unidas, haverá propósito para a gente impactar aqui o nosso bairro e cuidar das pessoas que estão próximas a nós. A gente não pode ser um dedo que é desconectado do corpo ou está com problemas de conectividade, a informação não chega, as sinapses não são concluídas. A gente não pode ser dedo dilacerado do corpo, porque o dedo dilacerado do corpo não recebe o sangue que alimenta e por isso não pode fazer as suas contrações e adoece sozinho. E o que acontece na nossa vida quando essas portas fecham para a gente, quando a gente se sente afastado do corpo, a gente se sente afastado da família, a grande verdade, a gente não pode reconhecer isso, e às vezes a gente fica falando para todo mundo que está tudo bem, mas a gente se sente adoecido sozinho. A gente se sente sem força, a gente se sente incapaz, a gente se sente totalmente distante, e a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê as pessoas se movimentando, e a gente está lá paralisado, sem capacidade. Hoje é o dia que você pode voltar a ter a sua capacidade completa. Hoje é um dia que Deus pode curar o seu coração, fornecer perdão necessário, fornecer esse amor necessário pela igreja que Ele tem. Ontem, eu falando com o pessoal, durante a minha vida encontrei muitas pessoas que não gostam de igreja, passaram a não gostar de igreja, e eu sempre falei, sempre aconselhei, eu tenho um grande problema com isso, eu tenho uma grande dificuldade de não gostar da igreja, porque o dono dela gosta muito dela. O dono dela deu a vida por ela. E Jesus ama a sua igreja. E a igreja feita por homens realmente causa dores, causa dificuldades, mas olha, é através do dono dela que a ama que a gente é curado também. É através da presença e da palavra dele, dos ensinamentos, que essas portas fechadas podem ser abertas com o tempo, podem vir curas para o nosso coração, podem ver outras possibilidades, outros relacionamentos. Então, olha,
É momento da gente estender as mãos e a gente voltar a ser corpo. Se você se sente imóvel hoje, se você se sente paralisado, se você se sente adoecendo sozinho, olha, é momento de você procurar ajuda, é momento de você procurar alguém que possa te auxiliar, é momento de você chegar junto, não é momento de você se afastar. Eu gosto muito da visão, e uma das formas de a gente entender se a coisa está indo bem na nossa vida, a minha visão e a forma que eu leio a Bíblia é que Deus está sempre se movendo. Até lá no Gênesis, no início do relato bíblico, da história bíblica, quando o texto bíblico diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o termo hebraico ali, ele se movia descansando. O Espírito Santo ou o Espírito de Deus não estava parado, ele estava ali se movendo sobre a superfície das águas, e depois a gente vê o movimento de Deus indo conversar com o homem, criando, Deus sempre se movendo, Deus buscando Abraão, Deus chamando Moisés, Deus sempre em movimento, Deus está em movimento, você não pode ficar parado. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus está sempre em movimento, se movendo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Quando depois nós olhamos para a igreja, assim que há ali a descida do Espírito Santo, há movimento, Pedro se coloca para pregar, e depois eles se espalham ali para pregar, depois com a perseguição aí que eles viajam pelo Império Romano, e depois no capítulo 13 de Atos, Deus chama Paulo e Barnabé para irem e espalharem o Evangelho. A igreja está em movimento, você não pode ficar parado. Jesus está se movendo pela Praça Seca, está se movendo pelos nossos bairros, você tem que ir junto com Ele, você precisa vir junto com a gente. Essa é uma boa pergunta para você nessa manhã. Você se sente estagnado, você se sente estagnada? Jesus está caminhando. E Jesus nos chama na caminhada, para a caminhada com Ele. Jesus nos chama para segui-lo. É um movimento, é nunca parado, é sempre em constante caminhada. Se algo te fez parar na vida, Deus está chamando hoje você novamente para caminhar com Ele, caminhar com a igreja. Se algo fez você se afastar, se magoar, se entristecer, esse é um tempo que Deus está convidando você a ter o seu coração refeito na presença dEle. E como eu tenho feito à noite, para encerrar esse momento, eu tenho ilustrado essa ideia a partir da vida de Davi. E a gente conhece bem essa história, e eu só vou ler um verso que simboliza um pouco da importância desse nosso movimento. Você conhece a história de Davi e Batseba, sabe do adultério de Davi, do homicídio triplamente qualificado que Davi faz com Urias. E eu admiro Natã, e a figura de Natã na vida de Davi, para mim, é muito preciosa. Que Deus chama Natã e Deus envia Natã. Natã se movimenta, e se movimenta para ser solução de um problema muito complexo. Um rei que matou um soldado, um rei que estava descansando no seu palácio enquanto o seu exército guerreava, um rei que talvez, depois de muitas batalhas, ficou meio paralisado, ficou meio cansado, ou ficou com essa falta de sentimento de pertencimento às batalhas de Israel, e por isso está no seu palácio observando a mulher do outro. E Davi talvez está adoecido há algum tempo ali. Talvez não parecesse ainda, mas Davi estava cultivando as doenças no coração, na alma e na mente, e está ali despercebido, desconectado do seu exército, a ponto de olhar para a mulher de um soldado e, para conquistá-la ou para conseguir ficar com ela, colocar esse soldado na frente de batalha para que morresse. É quando a gente perde fatores constitutivos da fé que a gente começa a ter atitudes despercebidas, desproporcionais. E a gente se afasta, e a gente fala mal, e a gente questiona, e a gente não ama, e a gente não participa, porque a gente não está tendo a capacidade de observar que está sendo feito com amor. Existem falhas, mas existe amor envolvido. E o texto de 2 Samuel capítulo 12... diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei. E ele se movimentou até o rei. Ele conta uma história que você conhece. E no verso 7 ele diz: então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá,
E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Então, no verso 13, Davi diz: pequei contra o Senhor. Davi escreve o Salmo 51, que você conhece, dizendo: contra ti somente pequei. Quebranta seu coração, pede pelo Senhor um arrependimento genuíno, pede para que o Senhor purifique o seu coração e recomeça a sua caminhada. É a partir do movimento de Natã que Davi tem a possibilidade de reconstruir o seu reinado, de reconstruir a sua vida, de dar um novo rumo talvez para a vida de Salomão, que depois sucede o seu reino. Com o movimento de Natã, a solução para a vida de Davi. E eu queria te lembrar nessa manhã que você talvez seja a solução de Deus para a vida de alguém que está próximo a você. Você é capacitado e capacitado pelo Espírito de Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas você nessa manhã precisa se responsabilizar por isso. E precisa dizer: olha, eu não sou o dedo caído. Isso é acidente da vida. Isso é fato indesejado. Isso é coisa que estraga o dia das mães. Eu sou obra das mãos de Deus, reconstruído pela graça de Deus. E é por isso que Paulo começa: diante da graça que recebi. Eu lembro que vocês são pertencentes uns aos outros. Diante da graça de Jesus, que nos deu tudo o que necessitamos, que restaura essa relação com Deus e que nos dá a sua paz, a sua alegria, a sua majestade. É diante dessa graça que a gente pode fazer esse fluxo natural da igreja, que é dar e receber. Que é ser bênção e receber bênção. Que é estender as mãos e segurar em alguém que nos ajuda. Que é não caminhar mais sozinho, sem pertencimento. Não sei como está o seu coração nessa manhã, mas eu queria muito, muito, muito te incentivar a fazer parte dessa igreja, como Jesus nos chamou. Fazer parte da sua igreja, talvez você que esteja nos visitando, efetivamente parte da sua igreja. Constitutivamente membro da igreja. Exercendo o seu dom, exercendo a sua aptidão, servindo com disponibilidade, ofertando com generosidade, sendo a mão de Deus nesse tempo aqui. Por isso eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Talvez essa palavra se encaixe bem no que você está vivendo na sua família hoje. Você se sente afastado, não pertencente, distante, como um dedo caído no chão. Mas Deus, pela sua graça, está falando: olha, você é parte e eu te faço parte. Eu te capacito para ser pertencente. Eu quero ir à sua frente para curar o seu coração. Eu zerei a conta naquela cruz. As afrontas que você viveu não precisam mais marcar a sua vida, mas a marca da cruz do Calvário pode selar o seu coração e marcar o seu coração para sempre e definir como você vai conviver na igreja e na família hoje. Existem no seu coração portas fechadas ou portas que te machucaram? Portas que te dilaceraram no corpo, histórias que te magoaram profundamente. Na presença desse Deus Santo, nessa manhã, você é chamado e é chamada a aceitar a cura que Ele quer derramar sobre você, o perdão que Ele quer derramar sobre você. Nós vamos ouvir uma canção assim sentados, e eu convido você a orar, você olhar para o seu coração e perceber se nessa manhã há algo a ser disponibilizado, há uma decisão a ser tomada diante do Senhor para que essa história seja feita nova, ou a sua história comece de uma forma nova em 2024. Talvez você esteja aqui algum tempo à parte, mas esse ano, o ano que nós separamos para sermos iguais a Jesus,
para meditarmos nesse tema. Um ano que nossa igreja completa 85 anos. É hora de voltar a caminhar por perto. É hora de voltar a ser pertencente e a ser responsável por aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Vamos cantar juntos. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio, me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada. Vamos ficar de pé, vamos cantar o Senhor. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar em que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, nas belezas, as cinzas, o Senhor pode fazer. Faz de ossos soldados, faz louvar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada,
é isso que Deus pode fazer na nossa vida. E eu queria muito nessa manhã dar uma oportunidade para você se movimentar, para você se mover com aquilo que Deus está falando no seu coração. Deus está te chamando a fazer parte dessa igreja, fazer parte das soluções dessa igreja. E se Deus está tocando o seu coração, se você deseja tomar essa decisão e falar assim: Senhor, é comigo e eu quero fazer parte, eu quero decidir isso, eu quero me movimentar junto com a igreja, não quero mais ficar à parte, não quero mais ficar à margem, eu quero seguir esse fluxo do teu rio, Senhor. Eu queria te chamar para vir aqui à frente, para a gente orar junto. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se Deus está falando contigo, se nessa manhã essa é a decisão a ser tomada, esse é o movimento de Deus para o seu coração, chega para cá, vem aqui à frente. Nós queremos orar juntos. Se você estivesse de alguma forma à parte, mas a partir de agora você quer ser parte das soluções de Deus, quer ser parte dos ministérios dessa igreja, quer ser mão estendida do Senhor e quer consagrar isso ao Senhor, se movimente, vem aqui à frente, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero consagrar essa decisão no seu coração. Nós queremos realmente já nos aproximarmos aqui, você sair com essa decisão efetiva no seu coração. Muito bem, sai do seu lugar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém quer falar para Deus isso? Quer confirmar? Quer falar assim: Senhor, eu quero fazer parte dessa comunidade de fé, eu quero ser a tua mão aqui, eu quero curar o meu coração, eu quero prosseguir essa caminhada contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos chama a ser e fazer como igreja. Muito obrigado pela unidade que teu Espírito promove no nosso coração. Muito obrigado por essas pessoas que estão aqui à frente consagrando essa decisão e esse chamado teu no coração, Pai. Que o Senhor confirme, cele esse propósito em suas atividades, em sua rotina, e que tanto sejam muito abençoadas pela nossa igreja, quanto nos abençoe com a sua vida e com os seus dons e talentos, Senhor. Abençoa essas histórias e outras histórias que não vieram aqui à frente, mas que em seus corações estão falando: Senhor, a minha vida é tua, eu quero consagrar essa movimentação do teu Espírito no meu coração e eu quero estar junto e próximo à tua igreja. Que sejamos iguais a Jesus, que essa igreja aqui, que a Igreja Batista Barão seja uma igreja unida pelo Espírito de Deus e pela tua palavra e pela presença de Jesus no nosso meio. E que cada coordenadoria, cada líder, cada trabalho, cada projeto seja sustentado, seja edificado pelas nossas mãos, Senhor. Nós te pedimos, te consagramos em nome